Vamos agora para a página 190, onde o título é Gravidez, quando ocorre a fecundação. Então, hoje nós vamos estudar como que ocorre a fecundação para o final dessa fecundação, né? O feto, o embrião, né? Ele deixar de ser embrião, se tornar um feto e depois ele deixar de ser feto e passar a ser um bebê. Como que funciona o processo? Nós já estudamos lá em puberdade o que é puberdade. Na puberdade as moças começam a produzir depois da menarca, né? Os óvulos, que também são chamados de ovócitos, e os meninos começam a produzir o espermatozoide. O encontro desses gametas masculino e feminino, né, resulta em quê? Em gravidez, que a princípio é um embrião e depois se torna um feto. Então hoje nós vamos ver como que ocorre essa fecundação passo a passo. O livro de vocês diz assim, ó: a partir da puberdade, o que é puberdade? Quando as moças menstruam e começam a produzir óvulos ou ovócitos, e os rapazes começam a produzir o quê? Espermatozoide. Então, a partir da puberdade, por ações dos hormônios sexuais, né, progesterona e testosterona, inicia-se na maioria das mulheres a liberação de células sexuais. Como são chamadas essas células sexuais em mulheres? São chamadas de ovócitos ou óvulos, tá? E elas são produzidas onde essas células sexuais femininas? Elas são produzidas nos ovários. E esse processo de ovulação, de óvulo, né, produzidos no ovário, é chamado de ovulação. Então, a mulher ela só engravida, só há fecundação se houver ovulação, tá? O livro de vocês diz assim, ó: se houver encontro das células sexuais femininas, que são o quê? Os óvulos ou ovócitos, com as células sexuais masculinas, que são chamadas de espermatozoide, se houver o encontro do óvulo ou ovócito com o espermatozoide, o que acontece? Ocorre a fecundação, tá? Essa fecundação, meninas, ela forma um zigoto, que pode ser chamado de zigoto ou de célula-ovo. A célula-ovo, ela divide-se em duas células. Depois que ela se divide em duas células, elas vão formar 4 células. E essas 4 células, elas vão formar mais células. Aproximadamente, após uma semana dessa divisão, um conjunto formado por 100 células chegará ao útero e poderá se fixar ao endométrio, processo conhecido por nidição, assim tendo início ao quê? A uma gestação. Então, quando o óvulo ele encontra o espermatozoide, ocorre a fecundação. Depois dessa fecundação é formado um novo zigoto ou célula-ovo. Essa célula-ovo ela se divide em 2 células. Essas 2 células elas se dividirão novamente, vão deixar de ser 2 e vão ser chamadas de 4 células. E assim sucessivamente vão formar várias células. Com o passar de uma semana, ou seja, 7 dias, vai ter mais ou menos 100 células. E essas células elas vão chegar até aonde? O útero. E vão se fixar aonde? Em uma parte revestida do útero por dentro, que é chamada de endométrio. E esse processo ele é chamado de nidição. E assim começa o processo de gestação, o início de uma gestação. Aí o livro de vocês mostra a vagina, que nós já estudamos, mostra o útero, mostra os ovários, né? Mostra a fecundação e mostra depois dessa fecundação, né? A gente sabe que o zigoto ou a célula-ovo, ela vai se transformar em 2 e cada 2 dessas vai se transformar em mais 2 e com 7 dias vai ter mais de 100 células. E essas células vão chegar até aonde? Até o útero. E esse processo é chamado de nidição, que é o início da gestação. É o que a imagem do livro de vocês mostra. Mas como que a gente descobre se uma mulher está grávida ou não? Porque pode acontecer da moça ovular e não engravidar? Pode sim.
Se ela não tiver relação sexual, ela vai ovular e não vai menstruar, né? Toda moça que não menstrua é sinal de que está grávida? Não. Tem moças que não têm ciclos normais, não tem ciclos, como que eu posso falar? Regular. E isso faz com que a menstruação atrase, né, por vários dias. Isso significa que uma moça está grávida. Então, como que a gente descobre ao certo se uma moça está grávida, uma mulher está grávida? O livro de vocês fala na página 190. Fala assim, ó, descobrindo a gravidez. Como que a gente descobre a gravidez? Em muitos casos, quando a menstruação deixa de ocorrer, a mulher está grávida. Em muitos casos, não quer dizer que seja em todos os casos, tá? No entanto, interrupções e atrasos do ciclo menstrual são comuns mesmo sem gravidez. Por que que é comum? Existem moças que não têm ciclo menstrual, o quê? Regular. Então, não quer dizer que toda moça que não menstrua está grávida, tá? Em mulheres muito jovens, por exemplo, não pode haver regularidade entre uma menstruação e outra. Assim, não podemos afirmar com certeza que uma mulher está grávida apenas porque sua menstruação atrasou. Atraso de menstruação não quer dizer que a mulher está grávida. Por quê? Como eu acabei de falar, pode ser que não há regularidade no ciclo menstrual. Como que se descobre que uma mulher está grávida ou não? A maneira mais eficiente para descobrir se há gravidez é verificar se no corpo de uma mulher existe um hormônio chamado de gonadrofina coriônica, que é o beta-HCG, porque quando a mulher está grávida, ela tem placenta, e esse hormônio, gonadrofina coriônica, ele é liberado pela placenta. Então, só quem está grávida libera esse hormônio, que é o beta-HCG, que é a gonadotrofina coriônica, tá? Ele é produzido pelo embrião a partir da nidição, que é a fixação da célula ovo lá no útero, tá? Esse hormônio ele pode ser detectado no sangue da mãe após aproximadamente 48 horas depois da fecundação e também na urina após cerca de uma semana, né, que a célula ovo ela se fixou no útero. Então é assim que se descobre. Inclusive o livro de vocês mostra o teste de gravidez, né? Mostra um teste de gravidez. O teste de gravidez mais seguro é esse aqui que o livro de vocês mostra, que é o de sangue, onde com 48 horas, o que é 48 horas? 2 dias depois da fecundação, você tira o sangue dessa mulher e lá detecta se houver fecundação, se houve nidição no endométrio, automaticamente vai ser liberado o quê? Esse hormônio, né? Através da nidição, tá? Então, o método mais seguro continua sendo o exame de sangue, que ele, inclusive, então, também é chamado de beta-HCG. Por quê? Porque é o hormônio, né, da gonadotrofina coriônica, que assim, né, detecta através do exame de sangue em 48 horas, né? E se você não quiser fazer o exame de sangue, às vezes, quiser fazer o teste de farmácia, que é aquele da urina, você faz depois de uma semana, né? E ele prova se você está ou não com o início de uma gestação, que é a nidição no seu endométrio, que são as camadas do seu útero, tá bom?